Abra agora a sua Bíblia, por favor, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 33. 1 Coríntios 15, 33. Desse versículo aqui, eu vou mostrar para você 5 lições que o próprio versículo nos traz, que nós temos que tomar muito cuidado. O versículo 34 até diz assim, vigia. Se está dizendo vigia, abre os olhos. Se está dizendo abre os olhos, toma cuidado. Né? Então, eu até falava no culto da tarde, irmãos, são 5 lições para nós vigiarmos, para não darmos legalidade ao diabo para atuar na nossa vida. O que é legalidade ao diabo, irmãos? É como se você estivesse dando a ele a liberdade para ele atuar na área da sua vida. Se nós não vigiarmos, se nós não, então, fecharmos todas as brechas, as portas, o inimigo ele vai acabar então entrando e fazendo uma destruição total na nossa vida, né? Seja na saúde, seja no casamento, seja na vida financeira, até, irmãos, interfere também na vida espiritual. Então, olha só, não é um versículo que nós vamos focar nele, mas o 34 diz o quê? No início, 34, vigiai justamente e não pequeis. É claro que o 32, 33, 34 é uma junção, para chegarmos aqui ao entendimento que eu quero passar para você. No versículo 33, Paulo está dizendo aos Efésios, né? Ele diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Troca aí a tradução para mim, por favor. Mas já está aqui a nossa mensagem. Desse versículo aqui, se você puder pontuar. O que é pontuar, irmãos? Destacar. Eu vou mostrar para você 5 coisas que precisa ser destacado para a gente então atentar, abrir os olhos, vigiar, para nós não darmos ao diabo legalidade. Eu dizia no culto da tarde hoje assim, quantas pessoas que elas às vezes fazem certas coisas de maneira correta em outras áreas da vida, mas ela não vigia nesses aspectos, e aí depois ela diz, eu não sei porque minha vida não vai bem, eu não sei porque minha saúde não vai bem, não sei porque o meu casamento não vai bem. São então legalidades que o diabo tem encontrado, que então está atrapalhando completamente a nossa vida. Conseguiu trocar de tradução? Não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Para a gente não precisar ler toda a história, o contexto aqui, eu já li e eu posso aqui dizer para você que Paulo estava, irmãos, pregando, né, ali aos Efésios, e aí a gente vê que aquele povo, eles não estavam acreditando na ressurreição de Cristo. Eles não estavam, acreditando que Cristo tinha ressuscitado. E aí Paulo está dizendo, não vos enganeis, não deixe se enganar. Paulo estava dizendo, olha, cuidado com o que estão dizendo, o que estão falando não é verdade, isso vai corromper, isso vai atrapalhar, isso vai ferir o princípio de vocês. Olha só, trazendo para os dias de hoje, irmãos, marca aí, vamos pontuar aqui. Eu circulei na minha própria Bíblia aqui, eu gosto de marcar na própria Bíblia, porque toda vez que a gente lê, a gente passa os olhos aqui, e aí, irmãos, a gente lembra pelo Espírito Santo, é lembrado, da palavra que foi ministrada. Então, quais são os pontos aqui que eu quero passar para você? Quem está marcando, pode marcar. Primeiro ponto, não vos enganeis. Primeiro eu vou falar os pontos, as observações, depois a gente vai ministrar a palavra sobre ela. Primeira observação, não vos enganeis. Pode voltar a tradução, por favor. Segundo ponto, as más vem de mal, vem de maldição.
Segunda coisa é as más. Terceira, conversações. Quarto, corrompem. Quinto, bons costumes. Você pode repetir comigo? Não vos enganeis. As más conversações corrompem. E por último, os bons costumes. Amém. Vamos aqui por parte. Primeira parte, não vos enganeis. Efésios 4, do 20 ao 24. Vamos falar aqui primeiro do engano. Tem muita gente, irmãos, sendo enganado. O Paulo está dizendo assim, ó, não vos enganeis. Veja, as pessoas estavam enganando aquelas pessoas, fazendo elas desacreditarem na ressurreição de Cristo. Então, se a gente olhar, irmãos, para o ambiente que Paulo estava pregando, era um ambiente de igreja. Veja que muitas vezes dentro da igreja, ou pessoas da igreja, de uma forma ou outra, irmãos, acabam então nos enganando, né? Nos levando a um conceito que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Cuidado, abra os seus olhos, porque às vezes são pessoas que estão, irmãos, no seu meio, no seu convívio, no ciclo, né, no hall de pessoas que fazem parte do seu dia a dia, que está te levando a ser enganado. A gente precisa estar atento e conferir sempre na palavra de Deus, para não ser enganado. Veja que estava sendo dito na igreja, não vos enganeis. Não deixe, né, que ninguém te engane, porque, irmãos, muitas são as coisas que levam as pessoas a serem enganadas, né? E quantas pessoas que estão caindo nessa? Por isso que eu digo, irmãos, seja comigo ou com qualquer pastor, seja com qualquer obreiro, seja com qualquer pregador, confira na sua Bíblia o que está sendo dito. Se está na Bíblia, irmãos, tem princípio, então pratique. Se estiver fora da Bíblia, irmãos, não seja enganado. Amém, igreja? Porque se está na Bíblia, não é coisa minha. Se está na Bíblia, vem de quem a palavra? É de Deus, é do Senhor, né? Então a gente precisa, está na Bíblia, conferir, então eu vou praticar, eu vou obedecer, eu vou cumprir, porque se está na Bíblia, vai, irmãos, olha, acontecer exatamente do que está dizendo, do que está se tratando, porque Deus não mudou, Ele continua o mesmo, e Ele faz ainda sinais, maravilhas na vida de quem crê, né? Abrir aí Efésios 4, 20, vamos ler até o 24, vai lá. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando o trato passado vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E 24, o que diz? E vos revistais, né, do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Então veja que aqui Paulo está dizendo, irmãos, que uma nova vida em Deus nos livra de se apoiar de entendimentos enganosos, né? De conhecimentos que vai nos levar a ser enganados. Você vê que a natureza do velho homem, você vê que a natureza, como nós vimos lá no 22, né, o versículo 22 está nos mostrando claramente que o velho homem, a velha criatura, a tendência é se corromper pelo que, igreja? Pelo quê? Pela concupiscência do quê?
do engano. Então quem está em Cristo, quem está na palavra, irmãos, não é enganado. Mas quem está fora da palavra, um pouquinho que seja, acaba sendo enganado pela concupiscência do engano. Então por isso que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 15, não vos enganeis. A gente pode ter aqui outra referência, Provérbios 3, do 5 ao 7, nós encontramos aqui Salomão dizendo, irmãos, que nós não devemos ser levados pelo próprio entendimento. Olha aí, confia no Senhor de todo o teu coração, não estribes no teu próprio entendimento. 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. 7, não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, fuja do engano. Então o provérbio está nos mostrando, irmãos, com muita clareza, que a pessoa que, quando ela se apoia no seu próprio entendimento, a tendência é ela ser enganada. Confie em Deus. Você vai ficar, irmãos, no seu próprio entendimento ou naquilo que Deus tem para você? O versículo 5, claramente a gente vê Salomão dizendo, não se estribe, não se volte para o seu próprio entendimento, mas faça o que, igreja? Confie no Senhor teu Deus de todo teu coração. A confiança em Deus, a dependência de Deus vai nos livrar dos enganos do dia a dia. Amém, igreja? Ficou claro aqui a primeira observação de 1 Coríntios 15, 33? Não vos enganeis. Não se engane e não deixe ninguém te enganar. Amém? Segunda observação, alguém marcou? Qual é? Do versículo 33. As más o que, igreja? Primeiro, as más. As más. Vamos pegar essa palavra más. Más vem de maldade, más vem de maldição, vem de coisa ruim. Isso também tem, irmãos, levado muitas pessoas a estarem, então, perdendo seus bons costumes. Olha só, vamos por parte aqui. Em Mateus 12, 34, Jesus diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Veja que está se referindo de más, claramente más palavras, más pronúncias maldosas, pronúncias maliciosas, pronúncias pesadas, torpe. E agora, irmãos, a gente vê que Jesus está dizendo que a boca fala o que o coração está cheio. Por que muita gente fala maldade? Por que muita gente fala malícia? Por que muita gente fala, irmãos, palavras pesadas, que fere, que machuca? Porque o coração está cheio. Então essas coisas más que nós pronunciamos, essas palavras más que nós pronunciamos, é por causa do coração que está ferido, machucado, que está, irmão, cheio de coisas ruins. Eu dizia hoje no culto da tarde assim, irmãos, a gente precisa sempre examinar a si mesmo. Quando Paulo fala examine o homem, pois a si mesmo, ele não está falando só no dia da Santa Ceia. Examinar, irmãos, é sempre, é todo dia. Senhor, tem algo no meu coração que eu não percebi, que passou por despercebido e que está lá manchando o meu coração, que está lá pegando uma pontinha para a maldade crescer. Irmãos, tem que ter essa análise. Tem gente que não observa o coração, aí é uma pontinha de maldade, é uma pontinha que mancha, aquilo vai crescendo, e o salmista diz que um abismo puxa
outro. Uma mancha vai crescendo, de repente o coração está todo corrompido, perdido, porque a pessoa não examinou, a pessoa não guardou o coração. Aí você vai lembrar comigo Jeremias 17:9. O profeta diz o que lá? Alguém lembra? Enganoso é o coração mais do que todas. Tem gente que fala, não, eu estou bem. Aparentemente, irmãos, as pessoas olham, não, fulano está bem, ou ciclano está bem, né? A vida financeira está bem do fulano, ciclano, o casamento está bem, mas mal as pessoas sabem que lá no coração não está nada bem. Aparentemente é como se fosse uma capa, aparentemente, irmãos, é como se estivesse mostrando uma fachada, mas lá dentro existem marcas. Por isso que Paulo está dizendo lá em Coríntios, são as más coisas que às vezes estão dentro de nós, que vai, irmãos, corromper todos os bons costumes, que vai corromper todos os princípios. Então nós precisamos também observar, irmãos, essas coisas. Nós não podemos falar, proceder, as coisas más não é para o cristão. Não é para a vida cristã. Nós temos que ter, irmãos, um coração igual o de Cristo. Não tem aquela música que nós cantamos uma hora ou outra? Dai-me um novo coração, um coração igual o teu, Senhor. Sem mancha, sem pecado, sem maldade, sem malícia, sem perversidade, sem dureza. Nós precisamos diariamente nos revestir de Deus e buscar, irmãos, sempre essa condição. Alguém pode dizer, mas isso é possível? Sim. Lembra da oração de Davi? O Salmo 51:10? O que o Davi disse lá na oração? Dai-me, Senhor, cria-me, me dá um coração puro, dá um coração, purificado, um coração limpo, renova em mim um espírito reto. E Davi recebeu exatamente o que ele tinha pedido para Deus. Se você pede, irmãos, um coração limpo, você vai ter um coração limpo. Se você pede um coração purificado, você vai ter um coração purificado. Se você pede um coração regenerado, transformado, um coração renovado, você vai ter exatamente o que você está pedindo. Porque tudo que pedis em meu nome, você recebe. Em nome de Jesus, nós recebemos. Amém, igreja? Só podemos ter esse coração modificado por Deus quando nós pedimos, igual Davi pediu: Senhor, cria em mim. Senhor, eu quero um coração puro, eu quero um coração reto, eu quero um coração renovado. E Deus deu a ele. Se Deus deu a ele, irmãos, Deus também dá para você e dá para mim um coração puro, reto, renovado, um coração que pode então agradar a Deus em qualquer circunstância da vida. Amém, igreja? Terceira lição, qual é? Agora sim, as conversações. Vamos pegar aqui algumas referências de conversações. Salmos 1:1. Tem gente que sabe já de cor e salteado. Bem-aventurados homens que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o que nós devemos vigiar, irmãos? Das palavras que nós ouvimos, das pronúncias que a gente permite entrar no nosso coração. Eu dizia nos cultos anteriores, nós precisamos ter como um filtro nos nossos ouvidos, claro que é de forma espiritual. Senhor, que nos meus ouvidos tenha um filtro para filtrar, para não entrar nenhuma impureza, nenhuma maldade, nenhuma sujeira, porque, irmãos, veja que na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores, na roda, irmãos, de pessoas que estão ali falando o que não deve, primeiro nós devemos,
afastar, né? Nem lá nós deveríamos estar, né? Então primeiro a gente tem que entender, esse não é o nosso lugar, né? de ficar na roda dos escarnecedores. Leia de novo aí o Salmo 1, vamos pegar aqui detalhe desse Salmo, olha o que está escrito aí, bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Feliz, bem-sucedido, próspero, quem é a igreja? O homem que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem se detém na roda dos escarnecedores. Amém. Agora eu quero fazer essa ministração aqui, irmãos, fazendo uma pergunta, claramente eu já tenho a resposta, é só para você pensar comigo aqui. Quais assuntos que devem ser evitados? Quais assuntos que nós não devemos ouvir? Quais assuntos, irmãos, que nós não podemos ficar ali naquela roda? Eu acredito que essa resposta já responde por todas as outras respostas. Mas pensa aí rapidinho. Quais assuntos devem ser evitados? Não? Quais assuntos que você não pode estar ouvindo? A resposta é, irmãos, todo assunto que não seja agradável a Deus. Tudo que não agrada a Deus, irmãos, não se fica ouvindo. Tudo que não se agrada a Deus, irmãos, tem que ser evitado. Amém, igreja? Aí a gente pode pontuar para ficar bem claro, né? Para ficar bem mais assim profundo. O que na roda de escarnecedores, como o Salmo 1 está dizendo, o que na roda dos escarnecedores normalmente, irmão, sai? Conversas de vida alheia. Não? Conversa da vida de outro. É quando então a pessoa começa a falar pelas costas. Começa, irmãos, a dizer, né, na ausência da pessoa. Começa a ter assuntos ali do fulano, do ciclano, sem ele estar presente. Isso deve ser evitado, porque isso não agrada a Deus. Amém, igreja? Tudo que não agrada a Deus tem que ser evitado. Como eu estou dizendo, agora abrindo, né, aprofundando aqui no assunto, o que muita gente acaba na roda dos escarnecedores, então, né, falando, ouvindo da vida de outras pessoas. Assim como você não quer que, irmãos, as pessoas falem de você, também não fale de outras. Assim como, né, é uma ministração, irmãos, não é jogando ponto para ninguém. Isso aqui foi pregado à tarde também da mesma maneira, né? Porque às vezes assim, eu não gosto que fala da minha vida, mas eu fico falando da vida dos outros. Tem sentido? Como se eu não quero, irmãos, que fala da minha vida, eu também não posso ficar falando da vida de outros. É ou não é verdade? Né? Então eu devo evitar. Eu devo, irmãos, olha, sair fora disso. Essas conversas alheias, elas têm que ser, irmãos, evitadas, porque senão a gente vai acabar propagando. Sabe o que significa propagar? É espalhar, levar adiante, passar à frente. Isso não faz bem, nem para quem está sendo... Tem gente que fala assim, é até um ditado, né? Parece que alguém está falando de mim, minha orelha esquentou. Já ouviu esse ditado? Né? Então, irmãos, imagina, tem gente que não está bem com Deus, aí essas coisas acabam então vindo sobre a vida dela de uma forma que então acaba atrapalhando ela, e também quem está falando, quem está compactuando, quem está, irmãos, propagando, passando adiante. Não pode acontecer. Outra coisa que eu falei à tarde, irmãos, o que deve ser evitado? Falatórios que provoca ódio ao próximo. Falatórios que provoca ódio ao próximo. Vou pegar os dois aqui de exemplo, Fábio e o senhor Francisco. Vamos lá, só um exemplo, não está amarrado, em nome de Jesus. Amarra aí, irmãos, né? Vamos dizer, irmãos,
E o seu Francisco, ele vai e fala para o Fábio da minha vida, falatório, fofoca, inventando situações. Vamos dizer que o seu Francisco fala assim: olha, o pastor está fazendo isso, fazendo aquilo, e o Fábio não me conhece, ele não sabe da minha história, ele não sabe quem eu sou. E aí, irmãos, o Fábio ele vai me olhar como? Torto. Nossa, pastor, desse jeito, o pastor age desta forma. Só que ele não sabe de mim, ele sabe de outro, no caso ali do seu Francisco. E aí, irmãos, o que acontece? Muitas vezes isso provoca o que no coração do Fábio? Ódio. Ele vai me odiar, ele vai, irmãos, de uma forma, se levantar. Nossa, eu vou ficar longe, eu vou distanciar, eu que não quero. Mas ele não sabe a minha versão, ele não me conhece. Acontece muito isso no dia a dia, com família, no trabalho, em casa, irmãos, na igreja. Não acontece não, né? Profetiza, irmãos, mas é só para a gente entender que isso, irmãos, o Paulo está dizendo: vigiai, porque senão os bons costumes, os princípios, você vai perder. Tem gente que perde os bons costumes por causa disso. Falatórios. As pessoas, elas acabam provocando ódio no próximo, irmãos, de pessoas que nem estão sabendo da história, do que está acontecendo, né? Então a gente precisa vigiar, tomar muito cuidado, porque isso, qual que é o prejuízo? Isso corrompe os bons costumes. Os bons costumes do Fábio ou do Francisco vai ser corrompido, vai se perder por causa de falatórios que vão gerar, irmãos, ódio, vai gerar então, discórdia, vai gerar confusão, vai gerar tantas coisas ruins, e que Deus não se agrada disso. Amém? Deus me fez lembrar hoje de uma brincadeira, eu já até citei aqui em outra oportunidade, outra pregação, mas a gente pode fazer essa comparação aqui também. Estamos falando de conversações. Conversações vem de conversas, de falatórios, de pronúncias. O Paulo está dizendo, irmãos, que as más conversações, elas se distorcem, elas viram, como diz o ditado, uma bola de neve na vida das pessoas. A brincadeira que eu lembrei de infância é aquela brincadeira de telefone sem fio, lembra? Faz uma fila de criança, 5, 10 crianças, o primeiro fala uma frase, a primeira criança fala, irmãos, talvez ali uma música, uma letra musical, aí a primeira já passa para a segunda às vezes por estar desatenta, não entende direito, já vai falar igual? Não, já vai passar para o terceiro distorcido, vai passar para o quarto, irmãos, totalmente faltando ali um pedaço da letra ou da palavra, e quando chega lá na última criança, o que vai acontecer? Não tem nada a ver do que foi dito lá atrás. Isso aqui, se a gente refletir, irmãos, acontece também, sobre essas conversações. Essas conversas que, irmãos, distorcem, essas conversas que tira a verdade, que tira parte do que foi dito, tem que cair por terra. Veja que é como o telefone sem fio, vai passando, uns acrescenta, outros aumenta, outros tira, outros corta, e quando chega lá no final, irmãos, muitas vezes não tem nada a ver com o que foi dito. E por isso que muita gente, às vezes, não sabe porque o inimigo tem encontrado legalidade na vida dela, por causa das conversas distorcidas, conversas, falar da vida alheia, falar pelas costas, provocar ódio na vida do próximo. Então, tudo isso, irmãos, é cilada do inimigo para então corromper os bons costumes. Já vimos 3 coisas aí para vigiar. Primeiro, para não ser enganado.
as coisas más, que muitas vezes nós falamos ou até mesmo guardamos no coração. Terceiro, nós vimos sobre as conversações. E agora, irmãos, eu quero ler com vocês sobre corromper. 1 Reis 11, o versículo é do 4 ao 6. 1 Reis 11, do 4 ao 6. Porém sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres, o que aconteceu? Perverteram. Tem tradução que diz corromperam o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então veja que Salomão tinha um bom coração, mas as pessoas, no caso ali foi as mulheres, o que as mulheres fizeram? Corromperam. Irmãos, as pessoas, elas podem corromper o nosso coração se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado. Se a gente não ficar ligado em Deus, se a gente não ficar ligado na palavra, a pessoa lá do trabalho corrompe, a pessoa da escola lá corrompe. Falando em escola, irmãos, quantos alunos, seja na faculdade ou no primário ou ali, quando a pessoa está na oitava, primeiro, hoje tem segundo, terceiro, o nono ano, deixam ser levados e acabam se corrompendo na escola, por pessoas. Eu conheci uma pessoa, irmãos, pensa numa pessoa, vamos dizer assim, irmãos, olha, a pessoa de coração bom, uma pessoa que obedecia a Deus, olha, vivia para Deus, mas foi se esfriando, deixando então de orar, deixando de ir na igreja, deixando de cumprir a palavra. Sabe o que aconteceu? O coração desta pessoa foi corrompido na escola, por pessoas que estavam estudando lá com elas. Passou a fazer coisas erradas, saiu do caminho de Deus, irmãos, e a vida se perdeu. Por quê, irmãos? Olha o que aconteceu. Salomão teve o coração pervertido, corrompido pelas pessoas, pelas mulheres. E não fica só aí não. Vamos lá para o versículo 6, por favor. Vamos ler aqui o versículo 6. Olha o que acontece aí. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos de quem, igreja? Do Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Diga comigo, irmãos, quem se corrompe faz mal diante dos olhos de Deus. Faz mal o que irmãos, está sendo feito diante dos olhos de Deus. Então que a gente possa vigiar, que a gente possa cuidar, tomar muito cuidado mesmo. Senhor, eu não vou permitir que ninguém venha me corromper. Eu não vou permitir que ninguém venha então me perverter, que ninguém venha mudar os princípios que eu tenho, princípios bíblicos. Porque olha o que Provérbios fala, 13, 20. Salomão, Olha aí, Provérbios 13, 20. E está escrito aí, igreja: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Se a gente mudar a tradução, o sentido vai ser bem claro, que quem então, irmãos, anda com pessoa errada será corrompida. Quem anda com a pessoa errada vai ser atingido. Tem muita gente sendo atingido, sofrendo consequências por estar andando com pessoas erradas. Embora outro tempo eram pessoas certas que também foram corrompidas e passaram a andar errado, e agora, irmãos,
passa a agir errado também. Olha nessa tradição aí, ó. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá consequência. E a consequência é drástica, irmãos, de perversão, de se perder do caminho de Deus, como nós vimos o caso do próprio Salomão aqui. 2 Tessalonicenses 2, o verso de 1 ao 3. Segunda Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, ou como de nós, como os que o dia de Cristo estivesse já perto. 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, portanto não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então, que a gente possa tomar muito cuidado, não permitindo de modo, irmãos, que seja mudada a forma de nós crermos na palavra de Deus. O que isso quer dizer? Não permita que ninguém venha te influenciar. Numa reunião de oração que nós tivemos aqui, foi até a última sexta-feira que nós fizemos, o dia da oração, Deus me fez lembrar do caso daquela menina de Naamã. Lembra da menina de Naamã? Quem esteve aqui vai recordar. A menina que era escrava, ela não tinha o acesso direto ao Naamã, mas ela estava ali como escrava da mulher de Naamã. Veja que o Naamã tinha uma lepra. O que eu disse aqui no dia, irmãos, que a lepra de Naamã não influenciou a vida da menina, não contagiou a vida da menina, mas a fé daquela menina influenciou a vida do Naamã. Ou seja, olha só, irmãos, será que pela fé nós estamos ajudando as pessoas, ou as pessoas com seus problemas estão nos influenciando? Será que as pessoas com seus problemas estão então de uma forma nos levando à apostasia, ou seja, deixar de crer na palavra que nós um dia acreditamos? Será o que está no nosso coração? Então a gente vê, irmãos, que Paulo está dizendo: não permita que o vosso modo de crer seja influenciado. Irmãos, pela palavra de Deus, quando nós entendemos que Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele morreu para nos dar o quê? Liberdade. É ser livre. Você tem direito de ser livre. Irmãos, olha só, isso quer dizer que você não pode ser controlado por ninguém. Você não pode, irmãos, ser então preso por alguém, por algum sentimento, por algum pecado. Até dizia também outra reunião, quantas pessoas que ainda vivem presa ao pecado que cometeu lá no passado, que ainda ela carrega consigo. Quantas pessoas que estão presas nas acusações de Satanás, que joga na cara dela: olha, aquele pecado que você fez, você vai pagar caro com aquilo. Quantas pessoas que estão presas, ou por sentimento, ou pelo pecado que um dia cometeu no passado, ou até por pessoas. Irmãos, nós não podemos ser dominados por nada e por ninguém. Amém? Por que, igreja? Porque nós somos livres. Cristo veio para nos dar liberdade. Amém, igreja? Diga comigo: Cristo veio para me dar liberdade. Você é livre, irmãos. Livre, liberdade.
é direito seu. Então não deixa ninguém te aprisionar, não deixa ninguém controlar a sua vida, não deixa nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, irmãos, te prender naquilo que aconteceu. Não aceita isso não. Paulo está dizendo, não permita que de modo algum você seja influenciado. Amém? Então, sobre o corromper, é isso que a palavra de Deus nos mostra. Vamos para a última observação aqui de 1 Coríntios 15, 33. Os bons costumes. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Veja que todos os pontos abordados foi dada aqui uma referência bíblica. Isso quer dizer, irmãos, é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, creia, porque não vem de mim. Está na Bíblia, é Deus falando com aquele que está com o coração aberto para receber a sua palavra. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Para que, igreja? As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Vamos entender isso, irmãos? Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo para vivermos em boas obras. Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 15, 33. As boas obras não podem ser corrompidas. Aqui em Efésios 2:10 ele está dizendo que por Cristo nós fomos feitos para fazer boas obras. Guarda isso no coração, irmãos. Apocalipse 19:8. Aqui é um resumo do que Apocalipse, né? Tem gente que às vezes não gosta de ler Apocalipse, mas Apocalipse é revelação. É algo profundo da parte de Deus que nós devemos estudar com mais frequência, né? Apocalipse 19:8 está dizendo aqui, ó, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Amém. O que João está escrevendo para nós aqui em Apocalipse? Que a noiva de Cristo, quem que é a noiva? Quem que é a noiva? Amém, entendeu, né? A noiva de Cristo se veste das boas obras. Muda a tradução aí pra gente, por favor. Tenta encontrar aí, tem uma tradução que fala das boas obras, porque, né, foi-lhe dado que se vestisse de... E ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos, aí fala, né, justo do povo santo. Mas tem uma tradução que fala os atos de boas novas, de boas novas. Então a noiva de Cristo se veste das boas novas, do ato de justiça dos santos. Sabe o que a gente precisa entender em cima disso aqui, irmãos? As boas obras, elas não salvam ninguém, mas os salvos, né, os cristãos que são salvos, eles praticam as boas obras. Tem gente que diz assim, fazer as boas obras não te leva para o céu. É a mesma coisa, irmão, daquelas pessoas que criticam quem faz a obra de Deus, o trabalho na obra de Deus. Aí, irmãos, aquela crítica, né? Olha, isso não vai te levar para o céu, essa obra não vai te levar para o céu, isso não vai contribuir na sua salvação. Tudo bem, irmãos, as boas obras não nos levam para o céu, mas os salvos que estarão no céu praticam as boas obras, porque Cristo, Ele se vestiu das boas, ali Ele achou uma que aproxima, né? As boas ações, as boas obras. Amém, igreja? As boas obras não salvam ninguém, mas os cristãos que são salvos praticam as boas obras, né? Então faça as coisas boas,
Faça, irmãos, aquilo que agrada a Deus. Faça aquilo que então, irmãos, está de acordo com a palavra, que é bom diante dos olhos de Deus. Amém, igreja? Volta aí para a gente terminar onde começamos. 1 Coríntios 15, 33. Amém. Aí, ó. Não vos enganeis. Falamos aí do se enganar. As más, falamos das coisas más. Conversações, vem de conversas. Falamos das conversas, dos falatórios. Corrompem, falamos de corromper, né? De ser aí então, né, influenciado. E por último, os bons costumes, as boas obras. Então, essas 5 lições aqui, a gente tem que estar atenta para elas, irmãos, para nós não perdermos os bons costumes. Quais são esses bons costumes? A prática da fé, a prática de viver cumprindo a vontade de Deus. Pensa comigo aqui, irmãos, quem é corrompido, né, ali pelos bons costumes é corrompida, é a pessoa que então passa agora a desobedecer a palavra. Claramente ninguém quer desobedecer, mas quando ela é corrompida, ela acaba desobedecendo. Por isso que lá atrás eu falei, irmãos, isso aqui é a legalidade que o diabo encontra para destruir áreas da nossa vida. E hoje nós aprendemos que precisamos vigiar, nós precisamos, irmãos, tapar brecha. Nós não podemos permitir que Satanás use dessas coisas para nos corromper, use dessas coisas para então tirar de nós os bons costumes. Amém, igreja? Então, sobre essa palavra, diga assim: eu não vou mais ser enganado. Diga: eu vou vigiar com as coisas más. Diga assim: as conversações, aquilo que corrompe, e os bons costumes. Vigia, irmãos. Vigia. É o versículo 34, né? 34, que está escrito? Vigiai justamente e não pequeis. Amém. O Espírito Santo fale mais ao teu coração, possamos atentamente, irmãos, guardar essa palavra, ser vigilante, para o diabo não ter mais legalidade, lugar, brecha na nossa vida. Para que, igreja? Qual que é a finalidade ali do versículo 33? Por que o diabo quer essa legalidade? Para corromper os bons costumes, para desviar a pessoa da presença de Deus. Então vamos vigiar para não sair da presença de Deus e para não perder os bons costumes, para não perder a prática da palavra, para não perder, irmãos, a prática do princípio da palavra de Deus. Amém? Fique em pé. Terminar essa palavra pregada, está sendo lançada no YouTube e também copiado o link na linha de transmissão, nos grupos de WhatsApp. Você pode compartilhar também e ajudar outras pessoas a receber essa mensagem. Deus abençoe.